E quem tem ouvidos, o que o Espírito missionário Cláudio Costa colocar a terra totalmente do Senhor. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Quem está alegre com Jesus aí nessa noite, dá glória para Ele. Aleluia. Quantos ouviram? Quero ouvir a voz do Senhor nessa noite, dá glória para Ele. Aleluia. Amados irmãos, nessa noite eu quero expressar a minha alegria, aleluia, ao Senhor e pela sua fidelidade aos seus servos, amém? Quando eu estava sentado aqui, e as irmãs louvavam a Deus, o Espírito Santo ele gritou no meu ouvido e disse: meu filho, quando você começar na sua oportunidade, comece com esse princípio. Muitos são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor nos livra. Eu não sei de que forma você chegou aqui nessa noite, aleluia, mas eu quero te dizer que ele ainda continua sendo fiel e nada fugiu do governo, da mão dele, do controle dele. Aleluia. Como foi louvado nessa noite, aleluia, você cantou, você expressou o seu sentimento através do louvor, e ele é fiel, ele continua sendo fiel até a consumação do século, porque ele nos fez essa promessa, quando ele fala que ele vai para o Pai, mas eu tornarei para vós, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então eu venho aqui desde já, antes de começar a pregar nessa noite, eu quero ministrar sobre a tua vida algo de Deus. Que você nessa noite possa levantar a sua cabeça e não olhar para a circunstância que te cerca. Aleluia, talvez o vento não seja favorável a você, mas eu quero te dizer que aquele que tem o poder, aleluia, louvado seja Deus, de acalmar o vento e acalmar o mar, está aqui nessa noite. Então se você tem isso, abra a tua boca para glorificar o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia, a Bíblia vai dizer que Deus ele nos ungiu com o óleo da alegria. O óleo simboliza o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está sobre você nessa noite, aleluia, abre aí o teu sorriso para o Senhor. Levanta a tua cabeça hoje, sacode a poeira na volta por cima, porque quem te chamou foi o Senhor, e jamais Ele irá te abandonar. Glória a Deus. Quero louvar a Deus também pela vida do presbítero Clóvis, né? Esteve ministrando terça-feira passada. Eu quero expressar aqui a minha humilde, aleluia, o louvor que eu sinto pelo varão, amém? Quero falar aqui que eu sou o menor do Gessé, então eu fico tremendo quando eu vejo esses homens de Deus pregando aqui no altar da igreja. Eu só aprendo, né? E falo sempre isso com o pastor Neto também, talvez ele esteja nos assistindo, que eu só aprendo neste lugar. Sou feliz aqui aonde Deus ele fez uma reviravolta extraordinária na minha vida e está fazendo. Eu sou fiel a Deus, agradeço a Deus pela vida do meu dirigente, pela paciência que ele tem comigo, amém, tenho aprendido bastante e Deus tem feito coisas grandes no nosso meio. Se você crê nisso, abre a boca para dar uma glória para Jesus no gostoso aí. Fique de pé, servo do Senhor, aleluia. Enquanto você vai ficando em pé, vai procurando a Bíblia, não deixa o fogo se apagar aí não, crente. Aleluia, vai dando glória. Capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Aleluia. Uma palavra, um texto bastante conhecido nessa noite. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Versículo 13 e 14 nós iremos fazer a leitura. O texto que nós vamos tomar por base nessa noite. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Podemos ler? Diz assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil e leva para o inferno.
E muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é um caminho difícil e leva para a vida. E poucas pessoas entram por esse caminho. Pode acertar-se dando glória a Jesus nessa noite. Aleluia. Amados, como de costume, estamos diante de uma palavra e de uma temática muito poderosa. Amém? Olha, meus amados, o tema da campanha é: a porta ainda está aberta. Aleluia. Se ainda está aberta e se é favorável e mandada por Deus, devemos nós entrar nesta porta, amém? Mas o texto ao qual nos lemos aqui, ele nos enfatiza, ele nos ensina a observarmos os sinais e as coisas a qual provém da parte do Senhor. A Bíblia vai nos falar acerca de duas portas: a porta estreita e a porta larga. Aleluia. E quando nós atravessamos essa porta, nós vamos lendo na narrativa da leitura que ela também vai falar acerca de dois caminhos. Aleluia. E qual caminho nós devemos seguir de verdade? Ou temos seguido? Quero trazer hoje essa palavra baseada de forma reflexiva para os nossos corações. Aleluia. Estamos falando que a porta ainda está aberta e foi falada nessa noite através do presbítero Clóvis, que a porta da graça, a porta também da salvação, ela ainda continua aberta, a porta do arrependimento. Aleluia. Mas por onde nós temos entrado? Por qual porta nós temos escolhido para entrar nesses últimos dias? Aleluia. Será que pela porta, assim também quando nós vemos mesmo a porta, louvado seja Deus, de coisas boas que provém de Deus, também vemos ao lado a porta ruim. Quais são as portas ruins? A porta da altivez de espírito, da soberba, da arrogância. Aleluia, louvado seja Deus. Mas qual porta nós temos entrado nos últimos dias? Aleluia. Sabemos nós que a porta da graça não está fechada. Graça significa o favor imerecido de Deus, algo que nós não merecíamos, mas Deus escancarou a porta da salvação sobre nós e fez resplandecer sobre nós a luz do Evangelho. E se você foi alcançado pelo poder do Evangelho, abre a tua boca para dar glória gostosa para Jesus aí. Aleluia. O texto que nós lemos, ele fala: entrai pela porta estreita. Estamos diante de um aviso, de uma observação. Entrai. Alguém, o narrador, aleluia, a qual estava escrevendo aqui, aleluia, alguém que disse que ele estava falando aqui era Jesus, aleluia. Mas Deus registrou, e hoje aqui estamos fazendo uso dessa palavra, quando ele diz: entrai. Jesus está te indicando o caminho, a porta correta, a porta certa, em que devemos entrar. Mas nós sabemos que a porta, aleluia, ela é apertada. E muitas vezes, para a porta ser apertada, não devemos levar bagagens. Bagagem essa que muitas vezes vem no velho homem, mas é necessário nós anunciarmos o velho homem, os velhos prazeres, aleluia, e estarmos dispostos a atravessar este caminho, aleluia, a traçar este caminho, a atravessar essa porta e vivermos em novidade de vida, aleluia. É bem verdade, irmãos. Uma palavra que nos ensina, que nos confronta, que bate, que esmiuça o nosso ego nessa noite. Eu estava orando a Deus e pedindo: Senhor, me dá uma palavra que eu quero levar ali, Senhor. E aí acabou, eu falei: Senhor, o Senhor me deu essa palavra. Eu falei: Senhor, eu não vou preparar nada, porque eu quero estar totalmente na tua dependência. Que suma eu, meu intelecto, as minhas formações, o meu eu, para que a tua glória verdadeiramente apareça. E quando nós fazemos isso, nos colocamos de gratidão para o Senhor fazer, aleluia. Primeiro ele não confronta a igreja, ele confronta quem está pregando. Sempre quando Deus vai falar algo para alguém, primeiro ele vai confrontar o profeta. Aleluia. E o Senhor me trouxe a reflexão, e eu fui buscando na Bíblia ali: Senhor, a porta ainda está aberta, me dá outra palavra, me dá outra palavra. E o Senhor falava: não, você vai pregar aí, porque eu estou te mandando. E aí eu comecei a ficar reflexivo comigo mesmo. Entrarmos pela porta estreita. É difícil entrarmos por esta porta. É difícil andarmos nesse caminho estreito. Mas nós entendemos que o difícil sempre nos leva à glória. Aleluia. O que seríamos de nós se nós não passássemos por luta? Porque toda vez que passamos
por luta é sinônimo de vitória, amém, igreja? Então eu não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei quais lutas que tem tentado te abalar, tem tentado afligir o teu coração, mas nessa noite eu quero te dizer que a bênção do Senhor, a porta dos altos céus, está aberta para te honrar, para abençoar a tua casa, a tua família, aleluia. Então chegou o momento, aleluia, de cantar o hino da vitória. Continue em pé, diz o Senhor nesta noite, e eu falarei contigo. Aleluia. Então o Senhor nos traz, e o Senhor me leva agora a uma dimensão espiritual maior. Qual é essa dimensão maior? Lembra dos três mais próximos de Jesus? Pedro, Tiago e João. Nessa noite Deus te trouxe aqui, aleluia, para mais perto, para ter um diálogo contigo mais perto nessa noite. Como falei, vou tornar a dizer: que porta temos entrado nos últimos dias? Como temos servido a Deus nesses últimos dias? Aleluia. Nós vemos hoje pessoas hoje altamente complexadas, cheias do ego. Aleluia. Tem atravessado uma porta totalmente diferente. E quando nós paramos e observamos essa porta larga, muitas coisas nos levam a essa porta larga. Como eu disse aqui, a soberba, a tiver de espírito, a falta de humildade, a arrogância, aleluia, nos leva assim. Quantas vezes muitos de nós temos, aleluia, desprezado aquilo, aleluia, que Deus tem nos dado, e também temos desprezado pessoas a qual Deus tem levantado. Aleluia. Então eu quero te dizer nessa noite: o caminho é estreito, é difícil, mas é preciso largar a bagagem. Então, se você está disposto, aleluia, a entrar por essa porta nessa noite, abre a boca e dá um glória bem gostoso para Jesus ali. Aleluia. Ele não falou para você que seria fácil, mas Ele falou que nunca te abandonaria, nunca te deixaria. Aleluia. É promessa dele falar para buscar a sua igreja, mas é necessário que eu e você hoje viemos verdadeiramente a atravessar, a entrar a porta estreita. Se você quer receber a vida eterna, se nós queremos receber a vida eterna, precisamos entrar pela porta estreita. Aleluia. Como eu falei, entrarmos pela porta estreita é deixarmos bagagem, é renunciarmos, pois, a nós mesmos, é tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus totalmente, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento e intelecto. Aleluia. E é bem verdade que uma palavra, quando vem desta forma, ora, queria eu falar aqui, aleluia, de uma porta aberta, de bênção, amém. Deus tem porta aberta para cada um de nós, que a Bíblia vai nos dizer que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, está buscando o Senhor na sinceridade. A bênção vem sobre a tua casa, como o Senhor protegeu. Aleluia. Se você está latindo, Ele te alegra, aleluia. Todavia, nessa noite, eu te convido a particular mais com o Senhor, aleluia. Eu te chamo a tua atenção nessa noite, e você falar verdadeiramente: Senhor, se eu não tenho entrado pela porta estreita, me faz entrar nesta porta hoje, me faz e me ensina a renunciar o meu eu, a minha vontade, para buscar o Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. Mas Ele vai falar desse caminho, a porta larga. Mas Ele nos enfatiza, Ele nos ensina algo interessante. Ele nos deixa um alerta. Há muitos que por elas entram, estão entrando por elas. Aleluia. Quantos de nós, aleluia, servos de Deus, têm abandonado a porta estreita para entrar na porta larga? Por quê? Porque orgulho. Não vou te contar, eu não sei porquê, mas Deus está me levando para essa área do orgulho hoje. Aleluia. Muitas vezes nós precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos que não somos melhores do que ninguém. Porque quando nós fazemos isso, nós rejeitamos o sacrifício de Jesus. Toda vez que pecamos, nós rejeitamos o sacrifício de Jesus na cruz. E Ele não veio para nos dar uma segunda chance. E através do intermédio de Jesus nós estamos reconciliados com o Pai. Lembramos nós que o homem pecou e todos pecaram, e todos foram restituídos da glória de Deus, aleluia. E hoje nós não somos mais escravos do pecado, aleluia. Por mais que pecamos e temos falha, não pertencemos mais ao pecado, mas hoje somos propriedade do Deus Altíssimo, aleluia. Se você é propriedade de Deus nessa noite, abre a tua boca para
ele foi me dizendo, meu filho, a porta é estreita. E quando falamos de porta estreita, falamos de dificuldade, falamos de renúncia. Aleluia. E renunciarmos o nosso eu, lutarmos contra nós, não é uma tarefa fácil. Ora, nós aprendemos que o nosso maior inimigo não é Satanás que está lá fora, porque ele já é derrotado. Bem, igreja? Aleluia. O nosso pior inimigo que nos encontramos somos nós mesmos. Aleluia. E pelas nossas vaidades, irmãos, privilégios, prazeres, a qual não agrada a Deus, nós muitas vezes nos afastamos da presença desse Deus. E como eu disse, a porta ainda está aberta. É tempo de renúncia. É tempo de deixar aquilo que precisa ser deixado. Aleluia, Pai. Porque a porta da salvação está diante de mim e de você hoje. Aleluia. Aqui nós não pregamos, aleluia, o bispo de Armando. Nós não servimos a ideologia ou a doutrina, aleluia, da predestinação. Uma vez salvo, sempre salvo. Está queimado. Se alguém está servindo aí, precisa conhecer esse Jesus. Aleluia, porque da mesma forma que ele escreve o teu nome no livro da vida, ele também é capaz de riscar, aleluia. Mas também ele vai dizer naquele último dia: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, porque eu nem vos conheço, aleluia. Apartai-vos. Vou trazer uma expressão mais contemporânea: sai de perto de mim, porque eu nem te conheço. Quem é chefe? Aleluia. Eu fui confrontado pelo Senhor nesse dia. Aleluia. E o que mais me acha interessante é que quando a campanha abriu, as lutas começaram a se multiplicar. E Jesus, que negócio é esse? Aleluia. Eu e a minha noiva passando algumas lutas aqui. E muitas vezes nós somos e queremos ser orgulhosos. E não queremos dar muito ouvido à nossa esposa, para quem é casado. E ela falou assim: filho, deixa eu falar um pouquinho. Se o negócio está doendo, o negócio está quebrando, é porque Deus ele está trabalhando em você para te tornar mais forte. E quando ela me disse isso, eu fiquei refletindo sobre isso. Você sabe o que é verdade? Às vezes nós nos desesperamos, queremos tanta coisa, irmão. E o que Deus às vezes não requer de nós é só sinceridade. Abrir o teu coração, como disse Davi, que é tratar com na presença dele. Isso é, irmão, entrar pela porta estreita. E queremos muitas vezes, quando nós não damos evasão ao Espírito Santo, passamos a entrar pela porta lá e às vezes nós nem nos ligamos. Mas ainda bem que tem alguém que intercede por nós, nos gemidos inexprimíveis. Esse é o nosso melhor amigo, aleluia. E ele está do teu lado aí. Esse teu melhor amigo se chama Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, está faltando fé nessa noite. Entra pela porta estreita, porque ele vai te dar fé. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, está faltando força. Entra pela porta, aleluia, estreita, porque ele vai revigorar as tuas forças. Aleluia. Começa a clamar e chamar a atenção. Desce teu Deus aí nessa noite, aleluia.
Recanto de cantares. Aleluia. Ele vai dizer que a porta é o caminho mais fácil, o caminho de facilidades. E muitas vezes nós entramos por esse caminho e nem nos damos conta. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos só de pecado. É porque temos bagagem que não precisamos carregar. E qual é esse tipo de bagagem? Aleluia. Muitas vezes é a falta de tempo, a falta de comunhão com Deus. De tirarmos o tempo, de estudarmos a palavra. É criarmos conectividade, criarmos intimidade com Deus. E muitas vezes estamos caminhando para a porta da água porque perdemos a conectividade com esse Deus tão poderoso. Aleluia. A porta ainda está aberta. Mas hoje é noite de renúncia. Hoje é noite de lançar fora aquilo que não presta. Aleluia, que é isso, pregador? Sabe por quê? Porque ainda não chegamos no estado de perfeição. Nós somos imperfeitos. Aleluia. Perfeito somente aquele. Aleluia, que vem morrer comigo e por você. Perfeito somente Deus. Aleluia, todos nós pecamos. Mas agora a diferença é que temos direito à salvação. Aleluia. Não tínhamos esse direito. Aleluia, mas o verbo vivo, a palavra viva, aleluia, que habitou em carne no meio de nós. Aleluia, ele veio para nos dar uma segunda chance. Se eu fosse você aí, eu não estava calado não. Eu estava dando glória a ele, dizendo: Hosana, Hosana, Hosana. Ora, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Começa a chamar a atenção dele. Aleluia. É difícil. É difícil. A porta ainda está aberta. É momento. É chegado a hora. Aleluia. De descermos a casa do Ele e renunciarmos. Chegou o momento, aleluia, de verdadeiramente sermos crentes de verdade. De deixarmos de picuinha, aleluia. De deixarmos de querermos ser melhor do que os outros, aleluia. Chegou o momento de expressarmos a nossa fidelidade a Deus. Aleluia. Chegou esse momento, gente. Eu disse para você que Deus vai te chamar para mais perto hoje. E glorifica Ele. Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus Ele corrige como filho a qual Ele ama. E a palavra hoje não é só para você, mas é para mim também. Porque a espada de Deus cobre a porta de dois lados. Aleluia. Ela hoje irá penetrar no mais profundo do seu coração. Aleluia. Ora, mas também você se pergunte: mas Senhor, por que tanta luta? Será que esse caminho aqui, aleluia, por mais que ele esteja estranho, é só luta? É não, irmão, tem vitória também. Aleluia. Porque a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Ele jamais esquece os seus. E a Bíblia nos remete a algo muito interessante: que aqueles que pedirem ao Senhor nosso Deus, tudo aquilo Ele vos concederá. Aleluia. Eu não sei como tem sido a tua intimidade com o Senhor nessa noite, mas nessa noite Ele está te chamando para algo maior. Ele está te chamando para uma intimidade maior. E se você veio aqui para falar e para adorar a esse Deus, abre a tua boca. Aleluia. É necessário, é chegada a hora. Aleluia. Oh Espírito Santo. Aleluia. A nossa rotina ela é fatiga. Ela é cansativa. Eu fui um que falei para o bispo mais cedo: eu estou tão cansado. Mas quando eu cheguei aqui, Deus começou a me revigorar. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo me revigorando, te revigorando, aleluia, renovando as tuas forças. Aleluia. Ah, Jesus, eu vou falar. O Senhor está te chamando, sabe para quê? Para te dizer que você é mais do que vencedor. Aleluia, também você veio aqui esperando receber uma palavra motivacional. Uma motivação melhor. Motivação é vivermos de formas corretas diante da presença de Deus. Somos pecadores mesmo, e assumir: Senhor, eu peco mesmo, eu erro mesmo. Mas é dar a cara para bater, nada de botar para baixo de tapete. Aleluia. Chegou o tempo, eu estava sentado e eu vi o nome ali, ó: tempo de avivamento. Como que eu vou receber o avivamento?
as irmãs louvavam aqui. Aleluia, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. E aí, bendito seja. É difícil dizer o bendito seja o nome do Senhor, a vontade do Senhor, está difícil. Por quê? Porque o que prevalece é a nossa vontade, é o nosso desejo. Palavra de despertamento hoje. Jesus está voltando. Chegou o momento. Se você não atravessou, aleluia, os umbrais da porta estreita, essa é a noite de entrar pelos umbrais, aleluia, porque é através da porta estreita, o caminho estreito, que vai te levar para passar a eternidade com o Senhor na você. Aleluia. E eu me lembro agora, certa vez Jesus pregando o seu discurso, ensinando acerca do reino de Deus, e o povo começou, bispo Germano, a falar entre si. Ele prega muito duro, e a Bíblia vai nos dizer que os discípulos observando ali, aleluia, o sermão de Jesus, e vendo a agitação ali do povo, aleluia, que estava ali para ouvir a palavra, aleluia, porque a palavra ela arde, ela dói, aleluia. Se a ferida está aberta, a Bíblia me diz que ela é sal, e o sal não pega ela arde, mas ela cura, aleluia. Sabe por que tem muito crente doente dentro da igreja hoje? Porque a palavra não brotou, porque a palavra não sarou, ela é sal, mas quando recebe uma palavra como essa, diz, é piada. É não, irmão. É falta de sensibilidade do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. É difícil reconhecermos que estamos errados, né? É difícil. Eu sei que eu sou assim. Nós somos assim. O povo estava lá, cogitando, quer ir para casa, vou para casa. Jesus não está vindo, não. Eu também, vou conjecturar. Está pregando muito duro, para que isso tudo, essa ignorância, arrogância. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos chegam próximo de Jesus. Quando os discípulos chegam e falam assim, ei, mestre, o povo está indo embora, porque tu está pregando duro. Jesus disse o quê? Vós quer ir também? Foi, vai. Aleluia. Sabe o que é que o Senhor está falando hoje para mim e para você hoje? Quer largar tudo, crente? Por lá, pode ir. Só te lembro que não tem salvação para aqueles que põem a mão arada e volta atrás. Jesus não chamou nenhum de nós para ser covarde, mas Ele chamou para ser cabeça e reinar com Ele, aleluia. Se tem alguém que vai reinar com Jesus aqui, manda glória para Ele aí, aleluia. Se tem alguém que vai adorar o Senhor na eternidade aí, dizendo santo, 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 se tem alguém aí agora, aleluia. Vós quer ir também? Aleluia. E sabe o que eu aprendo com isso, o que eu entendo com essa palavra? É que Deus nunca cria filho mimado na sua presença. Porque toda vez que quando nós queremos mimar, Deus ele quebra o nosso orgulho. E o que precisamos hoje é descer na cara do orelho dizendo, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Está faltando isso. Está faltando isso. É deixar. Entrou pelos umbrais da porta, a pé está comendo. Vai. Está doendo? Aí vai. Aleluia. Louvado seja Deus. Está doendo, cajado? Só vai. Aleluia. Está recebendo calúnia da difamação? Só vai. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor ele vive. Em breve espaço de tempo ele tornará para nos buscar. Aleluia. E nós iremos nos encontrar com ele. Não sei, mas eu estou sentindo uma glória hoje aqui. Oh, Espírito Santo. Ne canto, ne cala, ne canto, ne guiará. Ne canto, ne cantará. Ne guia, ne berraço, ne canto, ne cantará. Ne canto, ne cantará, ne passo, ne guiará. Oh, aleluia. Eis que chegou o tempo de pararmos de brincarmos de ser crente, aleluia.
espectadores, mas temos que ser adoradores por excelência. E para isso fomos formados, para adorar, aleluia, para dizer que Ele é santo, para dizer que Ele ainda continua fazendo sinais e milagres e prodígios no nosso meio. Aleluia. Certa vez, capítulo 5 de Marcos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele vai andando sobre o mar da Galileia, ou o lago. Jesus ele vai andando e ele chega e se senta ali. De repente, Jesus, quando ele observa, está chegando até ali uma grande multidão. E essa multidão começa a apertar Jesus. E ele olha para a praia e vê 2 barcos atracando. O bispo falou isso aqui essa semana. Quando ele vê os barcos atracando ali, aleluia, algo interessante que acontece. A multidão que vinha, eles não vinham só para ver os milagres, mas o texto sagrado nos diz que eles vinham para ouvir a palavra de Deus. E quantos têm abandonado esse privilégio de estar aqui na casa do Senhor, ouvindo essa palavra? Aleluia. Quantos? Ou até mesmo estão dentro da igreja, ouvindo uma palavra de profunda como essa, mas a mente está longe, não está prestando culto racional, não. Vem só bater o dedo hoje, bater o ponto. E quando tu vem bater teu ponto hoje, eu vou entregar o recado de Jesus. Se tu vem hoje só bater um ponto aqui, achando que é só mais um culto, eu quero te dizer para mim e para os homens que estão aqui, aleluia, é só um ponto a ser batido, mas o teu tempo está acabando. Para você pode ser só um culto comum, talvez um culto de motivação, porque você ouviu os louvores e se motivou. Mas eu quero te dizer que não aqui, aleluia, não é empresa para você vir e bater simplesmente hoje eu fui pro culto, para dizer eu vou pro culto. Fique em casa. Fique em casa. Assistir as novelas, amor. Que é isso, pregador? Não fala, irmão. Não se ofenda, porque essa palavra vem primeiro para mim. Chegou o momento de entrarmos pela porta. A porta ainda está aberta, porque quando a porta estreita se fechar, meu filho, não tem mais salvação para nada. Quer Bíblia? Bora para a Bíblia. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus. A Bíblia vai falar acerca de 10 igrejas, 5 prudentes e 5 poucas ou 10 ou despreparadas. Quantos de nós, né, irmãos? Nós olhamos para a igreja e vemos cada crente despreparado. Lembramos que nós somos igreja. Jesus é o noivo. A Bíblia vai nos dizer que ele não habita em templo feito por mãos humanas, mas ele habita em nós. Você é a igreja do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que à meia-noite, não disse o calor, mas aqui estavam despreparada, desatenta, saiu para buscar azeite de última hora, mas elas estavam preparadas. O noivo veio e elas entraram, e a porta se fechou. Um tempo depois ela veio e bateu na porta, e não houve mais oportunidade para ele. Aleluia. Esse é o momento, tempo de avivamento sobre as nossas vidas. Então cabe a mim, cabe a você, nessa noite, verdadeiramente entrarmos pela porta da salvação. Caminho pela salvação. É a vida, doloroso, dói, nos confronta. Aleluia, nos convida a deixar mesmo. Mas a Bíblia vai me dizer e ela me ensina que aquele que perseverava até o fim. Aleluia. Se fosse você, eu tinha uma glória, pelo amor de Deus, aleluia. Mas aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Tudo que tu passa aqui hoje, aleluia, não é em vão. Tudo que tu passa pelo amor, aleluia, a obra de Deus, pelo amor do Evangelho, tu vai ficar impune não, sabe por quê? Porque quando a igreja subir, aleluia, nós iremos para o tribunal de Cristo, aleluia, receber a vossa recompensa. Foi injuriada por causa do Evangelho? Alguém te caluniou por causa do Evangelho? Fica triste não, teu Deus vai te recompensar, teu Deus vai te recompensar, teu Deus vai te recompensar. Sabe por quê?
porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E se você crê assim, dá glória para Ele aí, vai. Oh, maravilha! Ele não fica devendo, irmão, para ninguém. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Ele sabe de todas as nossas necessidades. Eu quero te perguntar nessa noite o que você está necessitando hoje. Mas se tiver ainda um pouquinho de azeite aí, crente, Ele pode multiplicar esse azeite sobre a tua vida. Aleluia. Para quem não sabe, o azeite simboliza o Espírito Santo. Aleluia. E as 5 que entraram para as bodas do Cordeiro ali junto com o noivo estavam cheias do azeite. Quer que eu diga a verdade para você nessa noite? Só vai entrar para a boda, só vai se encontrar com Ele nas alturas quem tiver com o Espírito Santo na vida. Só tem o Espírito Santo quem anda na porta estreita, entra pela porta estreita e anda no caminho estreito. Caminho de facilidade é o que o mundo te oferece lá fora, é o caminho da distração. Aleluia. Sabe o que é que Deus está falando para nós nessa noite, gente? Vigia, vigia. Nada de distração espiritual. Aleluia. Se não orava, passa a orar de novo. Se não está mais lendo a Bíblia, passa a ler a Bíblia de novo. Se não louvava mais, quando louva ao Senhor. Cria intimidade. Recebe a fé do Espírito Santo na vida. Recebe vitória e força. Vai, não para, continua. Perseverar até o fim, já está no caminho antes. Não é mais tempo de olhar para trás, não, frente. O caminho é apertado mesmo, é doloroso mesmo, tem a cor mesmo. Então vai até o fim. Já apanhou tanto, vai largar de mão agora com essa missão, gente. Já estamos bem em caminho andado. Aleluia. Estamos prestes a atravessar. Aleluia. A maior porta, que porta é essa? A porta da mansão celestial, aleluia. Estamos perto de entrar. Estamos perto, aleluia, de se encontrar com o noivo. Estamos perto da eternidade. E aí? Vai largar de mão agora? Vai desistir agora? Não! Meu Espírito Santo. Chegou o momento de prosseguirmos, aleluia. Aleluia, conhecermos e prosseguirmos e conhecermos a Deus. Aleluia. Se conhecemos, prosseguimos em conhecer o Senhor nessa noite. Nessa noite é noite de multiplicação de azeite, é noite de milagre, é noite de multiplicação de força. Aleluia. Aleluia, mas só vai receber, aleluia, quem está ligado. Só vai receber aqueles, aleluia. Louvado seja Deus, que nessa noite estão dispostos com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para dar nessa noite. Aleluia, se você está com o coração aberto, começa a receber força, vigor, começa a receber mais graça e timidez, aleluia. Começa a receber a novo ânimo. Deixa Deus te usar em língua hoje. Deixa Deus te usar como ferramenta. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito
Deus está começando a visitar corações nessa noite. Corações que chegaram aqui quebrantados. Aleluia. Aleluia. Corações que chegaram aqui tristes, abatidos. Nessa noite você saltará. Aleluia. De alegria. Você sai daqui. Vai chegar na sua casa com uma alegria tremenda. Deus nessa noite começa a quebrar toda a força diabólica aqui. Aleluia. Todo espírito imundo que tenta se alojar no nosso meio vai bater em retirada agora. Em nome de Jesus, todo espírito do diabo que tenta se camuflar na igreja, cai por terra nessa noite. Cai por terra nessa noite. Quebra as forças dele aqui agora, Jesus. Quebra as forças dela aqui, Jesus. Quebra as forças dela aqui, Jesus. Quebra as forças dela aqui agora. Cai por terra em nome de Jesus. Toda cilada, todo embaraço, cai por terra. Hora de macumbaria, frente de saída. Tá de retirada agora. Eu te dou uma ordem em nome do Senhor Jesus. 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 Está preparando a abertura de cantarai. Está preparando de cantarai. Está preparando. Deus está decretando a falência do diabo nessa noite. Das tuas finanças, no meio da tua família, no meio, aleluia, dos teus negócios. Deus está, aleluia, batendo em retirada agora. Deus está tirando em nome de Jesus. Sai todo mal em nome de Jesus e desapareça. Seja feliz, seja próspero, receba as bênçãos do Senhor nessa noite, porque a porta está aberta. A porta está aberta. A bênção do Senhor sobre a tua vida, mas é necessário entrar, aleluia, pelo caminho estreito. É necessário andar pela porta estreita, pelo caminho estreito. É necessário para ter uma vida vitoriosa. Começa a renunciar, a descer, a descer, a descer, a descer na presença do Senhor. Se você crê assim, abre a boca para adorar essa noite. Aleluia. Deus está quebrando coisas negativas nessa noite. O levante de Satanás vai ter que bater em retirada. Aleluia. Diaconisa a Isa. Eu olhava para você, Senhor. E Deus me falava algo muito interessante. Hoje Deus está colocando por terra inveja sobre a tua vida. Às vezes me diz o Espírito Santo está sentado lá na tua casa. E as pessoas passam olhando assim para dentro da tua casa. Aí quer distrair aqui. Não é assim. Deus está colocando por terra onde fechou-se. Ainda vai chegar pessoas lá onde tu mora, que te afrontaram, que tentaram te humilhar. Vai chegar assim, irmã Thaís, ora por mim. E Deus vai te dar essa honra de orar. Porque Deus está repreendendo, aleluia, a inveja. E Deus vai quebrar o coração de gente soberba lá onde tu mora. Que tenta te humilhar. Me diz mais o Espírito Santo nessa noite, que tu tem orado pela vida do teu esposo, pelo trabalho dele. Não te preocupa, porque Deus vai fazer aquele homem estar próspero na terra. Deus é Deus que multiplica salário. Tu às vezes fala, Senhor, não está dando não, mas vai dar, mas vai dar, mas vai dar, porque é Deus. Oh, Deus é Deus que revela o culto. Ele canto, ele cantará. Oh, ele canto, ele cantará, mandará. Aleluia. Tu tem orado pelo teu esposo, tem dito, Senhor, da força do meu esposo. Porque tem dia que ele chega e fala assim, filho, eu estou cansado. Mas às vezes ele não fala nada para não te deixar preocupado. Mas eu quero te falar nessa noite que nós servimos o Deus do ouro e da prata. E tu tem orado, Senhor, ajuda meu esposo. Faz ele subir lá na empresa. Um cargo melhor, Jesus. Ele não trabalha tanto, mas ganha melhor. Eu vou te dizer hoje que tem aqui para cumprir. Persevera na fidelidade com Deus.
Suriano, meu Deus, é muito forte você. Emocionante. Você é uma bênção de Deus. Quando tu louva, o céu para ouvir. Aleluia. Você é uma bênção na mão de Deus. Mas o destino, o Senhor te chamou para não estar parado. E você sabe que Deus quer mais de você. Busca mais. Ora mais. Porque Deus quer te usar de uma forma tão tremenda. Quando tu louvar, o céu se alegra. Aleluia. Eu estou olhando para ti. E Deus está me dando uma visão. Tu louvando e correndo sem quebradas. Ele quer te usar mais. Mas é necessário buscar mais. Oh, Espírito Santo. Eu vou liberar uma palavra aqui hoje. E somente quem crê, aleluia, vai pegar essa palavra nessa noite. Aleluia. Tem prosperidade para cada um de nós aqui. E diz o Espírito Santo nessa noite, que faça a prova de Deus. Os céus estão abertos. E eu vejo uma visão agora. Bênçãos sendo derramadas sobre a igreja. Aleluia. Aquilo que não estava dando certo vai passar a dar certo, viu, missionário? Ei, missionário, Deus vai resolver uma causa aí. Eu não sei o que é, mas tu sabe. Tem hora que tu fala assim, meu Deus, que negócio é esse? Parece que vai, tem hora que não vai. Vai porque ele é fiel. Oh, Espírito Santo. Tem bênção de Deus para mim. Tem bênção de Deus para ti. Se você crê assim, bate palma para adorar Jesus. Eu creio. Como eu disse no começo, o menor da raiz de Jessé sou eu nessa noite. Que diminua eu, para que o Senhor cresça sobre nós. Amém? Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Presbítero Glória, um homem que eu estou aprendendo muito, a pessoa de irmão. Sou grato ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Recebe o céu de Deus com palma mais uma vez. Vamos ser levados. Precisamos apenas que nós estejamos atentos a Deus. Porque muitas das vezes Deus fala e a gente não escuta. Mas não é porque Deus não fala conosco. É a falta de atenção em si que nos permite, às vezes, deixar Deus falar e a gente não escutar, né? Queridos, quinta-feira nós temos escola de pregadores do PEP. Nossa escola está bênção, para a glória de Deus. Na primeira quinta-feira, 19 horas, escola de pregadores. No domingo nós temos o nosso culto de Santa. Isso mostra que o nosso domingo começa de manhã, 7 horas da manhã. No domingo, 7 horas da manhã, nós temos consagração de 7 às 8. De 8 às 9, nós temos café com Deus. E 18 horas da noite nós teremos culto de Santa. Domingo, 7 horas da manhã. Bota o despertador para estar despertando. Estará conosco no domingo. Diácono Lucas Feitosa. Prega muito. Nome de um jovem de uma mensagem linda e laboratória. Falei com ele. Ele já confirmou que no domingo estará conosco aqui no nosso culto de Santa Ceia, ceando com a gente e nos abençoando com a palavra de Deus. Sábado tem uma coisa primeiro.
pelas conquistas em nome de Jesus. Glorifica a Deus pela palavra. Que Deus abençoe grandiosamente nosso querido missionário Cláudio Costa. Deus abençoe grandiosamente também nosso querido presbítero Cláudio também. Como sempre, a direção de culto maravilhoso. Divide bem a faixa de culto. Vamos orar em nome de Jesus. Gostaria de chamar o Breno Lino para fazer a oração final. Amém? Saúde mais uma vez a igreja com Pai Senhor. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Oh meu Deus, muito obrigado por esta noite aqui, Senhor. Estamos gratos por tudo que aconteceu aqui, Pai. Abençoa, Pai, o missionário Costa, Pai. Abençoa mais e mais, Pai. Oh Deus maravilhoso, como ele falou, Senhor. Ah, Jesus. Abençoa cada um de nós, Pai. Abençoa aqueles que não vieram, Pai. Toma cada um nas tuas mãos. Entra com a tua providência em todas as áreas de nossas vidas. Abençoa os nossos familiares, a nossa parentela. Abençoa esse ministério, Pai. O bispo Germano, sua família, sua parentela. Abençoa todos, Pai, em nome de Jesus. Nos leva em paz para os nossos lares. Nos livra de guarda do homem sanguinário, do homem perverso, do inimigo de nossas almas, Pai. E nos dá uma boa noite de sono, Pai, um sono reparador, Pai. E entra com a tua providência em nossas vidas, em todos, em tudo, Pai, em tudo, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Levante a mão no céu em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre. E todos que creem comigo digam: não faça da paz sobre o seu irmão. E até quinta-feira, em nome de Jesus.